Olá, meninos do quarto ano, bem-vindos a mais uma aula de história novamente. Eu espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula e mais um assunto novo aí no nosso sistema. Ou se você não puder acompanhar o sistema, acompanha lá no nosso canal SIEC Oficial do YouTube. Bora lá! Olha só, tema novo e cara nova também. Eu falei para vocês recentemente de um novo tema também, que foi as grandes navegações. E ainda todos esses conteúdos eles ainda estão girando em torno do quê? Do descobrimento do Brasil, como sempre, né? O nosso foco grande aí dentro da história, né? Dentro da geografia também. E o nosso novo tema, Capitanias Hereditárias, está lá na página 37 do livro de vocês. Então, bora lá. O que são essas capitanias hereditárias? O que é capitania, tia? Meu Deus, é muito difícil, é muito complexo, não sei. Gente, realmente, quando a gente vê um nome diferente assim, a gente pega logo um susto. Meu Deus, o que é isso? Nem sei, nunca vi. Mas, por isso, a gente começa pelo que é e o que são. Capitanias hereditárias são pedaços de terra concedida a donatários comandantes dentro de sua capitania. Retomando, são pedaços de terra concedida a vários tipos de pessoas, a vários donos. E de onde veio essas terras? O que é isso? O que são essas capitais aí? Capitanias quer dizer capitais. E por que hereditárias? Porque elas foram dadas, esse pedaço de terra foi dado a uma pessoa e ela vai passar para o filho dela, ela vai passar para o neto dela, o que vai passar de pai para filho, para neto, né? Ou então que veio lá do avô. Então, é esse pedaço de terra que passa de geração para geração para as famílias. Donatários, comandantes dentro de sua capitania, ou dentro de seu pedaço de terra. Eles tinham por obrigação governar, colonizar, resguardar e desenvolver a região com recursos próprios. Gente, e qual é o contexto histórico dessas capitanias? Como foi que isso surgiu? O que isso tem a ver ali com Portugal, com o Brasil? O que isso tem a ver? Quando Portugal inicia a colonização, quando ele já está pensando ali em colonizar o Brasil, em tomar mesmo conta, ele dá uma olhada e diz assim, meu Deus, eu não tenho muito dinheiro. E aí, como é que eu vou colonizar tudo isso aqui? Como é que eu vou tomar conta? Sendo que, quando eles já estavam retirando para o Brasil, quando eles estavam trabalhando na lavoura de cana-de-açúcar, na exploração também ali dos africanos, de acordo com a cana-de-açúcar, eles já estavam sendo o quê? Também roubados. Roubando, eles já acabaram sendo roubados também. Por quem, tia? Pelos outros europeus, franceses, ingleses, espanhóis, já estavam invadindo também. Ei, que terra é essa aí? Que negócio é esse aí dessa terra que vocês acabaram de achar e já estão explorando? Então, quando essas outras pessoas chegam ali para tirar também as coisas daqui do Brasil, eles vêm, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Não tenho muito dinheiro, o pessoal está todo entrando aqui na mesma terra, alguma coisa eu vou ter que fazer. Então, a partir lá daquele Tratado de Tordesilhas, para o lado de Portugal, ele pega todo aquele lado lá dele, do Brasil, e geralmente não, e
consequentemente, ele divide aquele lado para esses donatários, para essas pessoas que eram militares, eram colonizadores, eram várias pessoas de Portugal aí. Então, ele divide em 12 pedaços, em 12 capitanias e explica para eles: olha, estou repartindo aqui, vou dar um para cada um e vocês vão ter que cuidar, vocês vão ter que desenvolver, vocês vão ter ali que produzir. Bora produzir aí para mim. Eu preciso colonizar aqui o Brasil. Essa foi a melhor forma e a forma mais barata que Portugal vê de ir colonizando ali o Brasil, de ir tomando posse mais ainda daquela terra. Então, olha só o que acontece. Em 1534, o rei de Portugal decidiu repartir o Brasil em 15 lotes. Ok? O Brasil ele foi dado a 12 donatários. Esses lotes foram dados a 12 donatários. Só que alguns deles receberam a mais também, alguns lotes a mais. Brasil em 15 lotes, capitanias hereditárias, que iam do litoral, que iam, né, de onde banhava a parte do Brasil, até o limite estipulado pelo Tratado de Tordesilhas. O que é estipulado? É até o limite ali, próximo à linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Esse sistema já era utilizado pelo governo português na Ilha da Madeira e nos Açores. Então, eles já tinham implantado, eles já tinham, né, testado esse modelo de capitanias hereditárias em outros lugares que eles passaram a colonizar. E aqui a gente tem como se fosse uma tirinha, né, para vocês. Esse aqui é o Dom João III, em 1534, e ele diz assim: nossa, tive uma ideia. Que tal a gente dividir os pedaços de terra em capitanias hereditárias? Os pedaços de terra que Portugal dominava ali. Então, olha só. Aqui é a linha do tratado, né? O limite estipulado da linha do tratado. E ele vai dividir. E como eu falei para vocês, são 15 lotes. Realmente, são 15. Mas, ó, alguns receberam dois ou mais lotes. Aí aqui foi dividido o Maranhão, ó, 2 pedaços de Maranhão. Primeiro pedaço de terra do Maranhão, primeiro quinhão, que é pedaço de terra, e segundo quinhão, aqui, segundo pedaço de terra. Ceará, Rio Grande, aí que vocês vão ver São Vicente, em 2 pedaços de terra também. E aqui temos, né, Santo Amaro e Santana. Aqui é um mapa bem mais legal e bem mais explicado aí para vocês. Olha só, divisão do território tomado em faixas de terra. Motivos e vantagens. Motivos porque que Portugal resolveu, né, trabalhar com essas capitanias hereditárias, e vantagens. O que acontecia de bom se eles fizessem isso? Olha só. Sistema adequado à política colonizadora portuguesa, máximo de lucro e mínimo de investimento. Eles não investiram em nada, eles simplesmente jogaram as terras nos donatários. E aí, te vira. Não quero saber de nada, mas eu quero saber que vai render para mim. Eu quero o dinheiro de volta. Só isso. E assim é muito fácil, né? Olha só. Donatários podiam legislar e controlar quase tudo, mas o investimento vinha do próprio bolso. Como eu falei para vocês, Portugal não dava nada nenhum. Ah, toma aqui uma pá para ti, sei lá, ir montando alguma coisa aí para ajudar na construção de alguma coisa. Não, jamais. Não tinha nada. Só deu a terra, deu o pedaço de terra.
Ah, dei outro pedaço de terra e agora cuida aí. E terceiro, era hereditária, porque o capitão donatário podia passar a posse para seus herdeiros, como eu falei para vocês. Se fosse um homem, que ele tivesse família, que ele tivesse um filho, né? Ou então que esse filho ele tivesse outro filho, tivesse neto, essa terra ia passando de pessoa para pessoa, ia continuando na mão de uma família X. E aqui, fracasso, nós vamos falar daqui a pouco. Bora dar uma passadinha aqui. Olhem primeiro para essa imagem. Tá, tia, as capitanias hereditárias estavam por aí, estavam, né, rolando, os donatários estavam trabalhando, estavam crescendo ali. Não foi bem assim. Depois que Portugal implantou isso, pensando que ia dar certo, porque já tinha feito esse tipo de coisa em outros locais, quebrou a cara Portugal. Por quê? Porque por que não vai dar certo? Ou por que não deu certo? Porque cada pedaço era uma extensão muito grande. Então, esses donatários que já não tinham de onde tirar dinheiro, eles não conseguiam manter aquela parte ali do terreno. Eles não conseguiam. Então, a coroa portuguesa, o rei ali, ele explorava muito esses donatários. Então, eles não conseguiam manter esse pedaço de terra. Alguns ou outros vieram a ter sucesso, vieram a conseguir manter esse pedaço, porque chegou a cana-de-açúcar, porque ali naquele estado, ó, vocês podem ver todos os estados, aqui na Bahia, São Vicente, que conseguiram manter ali a produção da cana, aí sim, aí foi um pouco para frente. Foi porque tinha produção de alguma coisa. Mas aí, como? Como manter só esses estados aí trabalhando? Como fazer isso? Não dava, né? Então, o que veio acontecendo? Houve um fracasso, revoltas indígenas, natureza hostil e alto investimento. O que é essa natureza hostil e o que é esse alto investimento? Por que fracassou por causa disso? O solo também dessa terra, no tempo, naquela época, ele não estava favorecendo os donatários. Ele estava muito ruim o solo, muito, muito ruim. O tempo não estava legal. Então, não tinha nada como alguma coisa florescer ali. E vocês podem perceber que eles estão aqui para o lado do Nordeste. Nordeste, um pouco aqui do Sudeste e do Sul. E quem pegou essa parte do Nordeste vai pegar também uma área mais seca ou uma área muito fria. Não vai pegar uma área mais úmida, que é como aqui no Pará. Então vai ter muito problema com a questão do solo, que é essa natureza hostil. Hostil quer dizer ruim, quer dizer duro. Alto investimento. O que é esse alto investimento? É como eu estava falando para vocês. Eles não tinham dinheiro para ficar investindo em cima, né, disso, em cima dessas capitanias, desse pedaço de terra. E aqui o fim das capitanias hereditárias. Muitas capitanias fracassaram. Por quê? O Brasil ficava muito longe de Portugal. Essa informação também tem aí no livro de vocês, na página 38. Como é que está aí essa informação? Uma viagem do Brasil para Portugal, ou de Portugal para o Brasil, demorava 2 meses. Estava demorando 2 meses. E era um tempo muito grande, um tempo
assim que não dá nem para explicar direito. Por quê? Porque aqui, né, assim, a gente saindo, a gente indo fazer as coisas, um mês passa rapidinho, um mês de férias voou. Mas 2 meses para uma viagem assim de barco, a pessoa pode até morrer, enfim, ela pode não chegar por N motivos, ela pode se perder. Acontecia muita coisa. Então, os donatários que queriam vir de lá, era muito difícil para eles chegarem aqui. Então, eles acabavam desistindo disso. Olha só, os índios lutavam pelas terras. Graças a Deus, a gente via aí então, ainda o poder dos índios, né? Porque essa terra é deles, eles já habitavam aqui, então eles lutaram também contra esses portugueses. Eles lutaram contra, né, a colonização, eles foram escravizados e eles também lutavam por esse pedaço de terra. Então eles atrapalhavam bastante aí Portugal nessa questão das capitanias. Não havia pessoas para o cultivo da terra, não havia ajuda para o cultivo da terra, mas em algumas, como eu falei para você, mas em algumas capitais houve sim um êxito, houve sim um sucesso. Por quê? Porque ali tinha lavoura de cana-de-açúcar, tinha produção de cana-de-açúcar, né? Os escravos também estavam trabalhando ali. Algumas deram certo. E aqui não havia recursos financeiros, né? Não havia muito dinheiro por parte dos donatários e Portugal não estava nem aí para eles. Tá aqui o teu pedaço de terra, agora o problema é com certeza todo teu. Depois que nascem algumas capitais, né? Santos, que fica em São Paulo, Olinda, ali, Pernambuco, e São Vicente, ali para o sul, nós podemos ver ali que Portugal ele explorou economicamente a produção de açúcar. Foi dali que ele tomou, né? Pensou, não, vou focar agora só no açúcar e foi crescendo algumas capitais. Aí logo depois vem o crescimento da capital do Rio de Janeiro, depois de muito tempo. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, gente, eu espero que todos estejam gostando. Na próxima aula eu vou estar corrigindo e fazendo com vocês as atividades desse tema. Então, bons estudos, fiquem em casa. E sempre recordem, o de casa tem gente, ok? Um beijo.